Bom dia a todas, todos e todos que nos assistem. Esse é o primeiro seminário internacional de pós-doutorado do programa de pós-graduação em História Social da Universidade de São Paulo, que é coordenado pelas professoras Márcia Regina Barros da Silva e Elizabeth Cancelli, e está sendo organizado pelo Marcos Veigas, pelo Osias Paese Neves e pelo Wanderson Chaves. Eu sou Helena Joaquim Moreno, sou doutoranda em reta final do programa de pós-graduação em História Social, e agora eu abro a nossa sessão de trabalho número 12, né, a nossa mesa 12. A nossa dinâmica de trabalho vai funcionar um pouco assim. Doutora Helena, nós ainda não começamos. É que eu estava vendo fazendo aqui ao vivo, mas ainda a contagem. Desculpa. Não, ainda não. Desculpa, que a gente tem... Não, tranquilo. Eles passaram para a gente um roteirinho e eu estava lendo esse roteirinho que eles passaram para a gente. Tá ótimo, mas antes que você já passasse a palavra para o doutor Paris... Você tinha falado para mim, quando começar a contagem é porque a gente está ao vivo, daí eu fiquei vendo. Mas é aqui nessa tela onde nós estamos. Sim, mas está aparecendo aqui para mim, ao vivo, 1 minuto e 26, 27. Sim, porque estamos transmitindo ao vivo, mas depois isso será editado para que comece só a partir do momento da fala de vocês, tá bom? Vamos lá novamente. Então, você avisa para a gente, então, no chat, quando estiver ao vivo, por favor? Sim. Tá bom, obrigada. Bom dia a todas, todos e todos que nos assistem. Meu nome é Helena Joaquim Moreno, eu estou coordenando hoje a mesa 12 no seminário. Esse é o primeiro seminário internacional de pós-doutorado do programa de pós-graduação em História Social da Universidade de São Paulo, coordenado pelas professoras Márcia Regina Barros da Silva e Elizabeth Cancelli, e está sendo organizado pelo Marcos Veigas, pelo Osias Paese Neves e pelo Wanderson Chaves. Então, eu abro agora a sessão da nossa mesa 12. Os nossos debatedores, eles vão ter aí por volta de uma meia hora para fazer suas exposições, e depois disso nós vamos abrir para uma primeira rodada de perguntas dessa mesa e dos debatedores também, e posteriormente para uma rodada de perguntas da audiência que nos assiste na página do evento, pela qual o seminário está sendo transmitido. A partir de agora, então, nós vamos ouvir a exposição do Paris Yieros na nossa mesa. Ele é professor da Universidade Federal do ABC, e é por ele que nós vamos começar. Muito obrigada pela atenção de todos, e está aberta a nossa sessão de trabalhos. Muito obrigado, Helena. O meu nome é Paris, eu vou apresentar hoje a minha pesquisa de pós-doutorado no Departamento de História sobre as transições
regionais que vem evoluindo na África desde os anos 70. Então, é um estudo macrohistórico que visa entender melhor, esclarecer quais são as tendências macroestruturais, macrohistóricas, né, da evolução da economia e sociedade africana desde a crise dos anos 70. Então, o marco temporal é esse. Existem muitos estudos já sobre as regiões africanas e como tem vivenciado essa longa transição pós-crise. Eu mesmo tenho feito trabalho sobre mais voltados à África Austral, mas cabe ainda uma abordagem mais geral para colocar as várias peças na mesma no mesmo quebra-cabeça para a gente entender melhor quais são algumas das tendências gerais, né? Então é um trabalho bem macro econômico, macroestrutural, macrohistórico. Devo acrescentar que deixa eu compartilhar aqui a tela. Compartilhar. Então, esse trabalho vem sendo pensado ao longo de muito tempo. Assim, participo de uma rede, coordeno uma rede, sou co-coordenador de uma rede de pesquisa, cuja sede no Zimbábue, em Harare, no Instituto Africano de Estudos Agrários, Sam Moyo, o nome do instituto, onde, a partir do qual temos desenvolvido vários trabalhos a respeito do Zimbábue, da África Austral e, em mais geral, das tendências na África. Então, não é um trabalho individual nesse sentido, embora tenha, obviamente, o trabalho que eu estou fazendo, a minha parte, mas existe uma conversa bem maior sobre esses assuntos, um diálogo do qual tenho me beneficiado muito ao longo de quase 20 anos. Então, eu vou apresentar aqui os contornos gerais da pesquisa, né? E, a partir disso, a conversa posterior pode ser direcionada para onde vocês quiserem. Então, a ideia primeiro é que existem... deixa eu só minimizar um pouco. Existe um debate sobre a formação colonial e os tipos de economias, estruturas econômicas que surgiram a partir da ocupação, da invasão e ocupação colonial no final do século XIX. Então, esse debate tem uma longa história. Um ponto crucial foi a tese colocada por Samir Amin no final dos anos 60, início dos anos 70, sobre a formação de 3 macro-regiões da África subsaariana, né? As quais macro-regiões que tinham características diferentes a partir da formação colonial e diferentes pela sua inserção na economia mundial de maneira cada um diferente. Então, qual era o argumento de Samir Amin? Primeiro que na região oeste e do Sahel em geral, surgiu essas regiões foram inseridas na economia mundial a partir da pequena produção camponesa em terras entendidas como comunais, entre aspas. Não havia propriedade privada, mesmo no período colonial, não se privatizou a terra das áreas rurais, especialmente. E toda a sociedade colonial foi inserida a partir da produção
pequena produção agrícola, né, no mercado mundial, para a produção de matérias-primas exigidas pelas indústrias da segunda revolução industrial europeia. Óleos vegetais para lubrificantes, também algodão, e outros, chá, café, fumo, enfim, uma série de bens de materiais usados nas indústrias e para o consumo europeu. O que é importante nessa região é que não houve apropriação direta da terra, né, por motivos diversos, não vou entrar nisso aqui. Existia uma relação de forças em geral que não permitia um despejo, uma apropriação geral. E outros fatores que entraram nessa dinâmica. Então, o fato é que essa região se inseriu a partir da pequena produção. Algumas plantações também se formaram, maiores, especialmente através de alianças com classes indígenas, de empreendedores, de uma pequena burguesia em ascensão. E todo esse arranjo foi costurado a partir de um trabalho forçado que foi sendo cada vez mais costurado, assim, sistematizado a partir do sistema de tributação, né, onde as famílias tinham que pagar tributos, impostos, né, o qual exigia que, em dinheiro europeu, ou seja, dos franceses, dos ingleses, e que, portanto, exigia que trabalhassem, né, produzissem para o mercado europeu. Então, era um sistema que foi se fechando, né, dessa maneira. Na região central, por outro lado, existia outra experiência, onde essa região foi inserida no mercado mundial a partir, não da pequena produção agrícola, apesar de que essa continuou, mas a partir da pilhagem direta de recursos naturais, começando pelo marfim, passando para borracha e depois para outros minérios diversos. Então, essa experiência é diferente, né? O território da África Central se inseriu a partir do controle de empresas multinacionais, digamos, europeias, que recebiam concessões, né, para explorar esses recursos naturais. O trabalho forçado envolveu uma onda genocida, né, que marcou todo esse período, né, do final do século XIX na região do Congo, na região central da bacia do Congo, no centro da África. Então, foi uma experiência também com características bem próprias, de inserção, né, no mercado mundial e organização da mão de obra, né, através do terrorismo e do genocídio, né, sistemático. A região leste e sul, né, teve outra experiência ainda. Aqui são o que Samir Amin chamou de economias das reservas de trabalho, né, onde houve um deslocamento de populações europeias em grande escala, né, diferentemente das outras regiões, né. Aqui houve assentamento europeu, apropriação das terras, a instalação de grandes minas e fazendas, plantações, né, que, por sua vez, exigiam mão de obra assalariada, né. Reservas foram criadas, fisicamente pelo deslocamento das populações indígenas, africanas, deslocadas para terras inférteis, né, toda a terra fértil foi tomada, especialmente na África do Sul, Zimbábue, Namíbia,
como também em menor grau nos países vizinhos, e todo o sistema também implantou sistema de tributação, da mesma maneira como em outros lugares, mas também se instalou uma estrutura, né, física de criação de reservas, né, de trabalho e trabalho migratório, onde os homens, principalmente, eram obrigados a trabalhar nas minas e nas fazendas para as famílias poderem pagar os tributos. Então, esse é o esquema geral. Então, a questão é como esse esquema tem evoluído no continente africano desde a crise dos anos 70. A África ganhou independência, boa parte, 2/3 da África ganhou independência nos anos 60, no início dos anos 60. A região austral entrou numa fase de guerra geral, né, pela independência. As guerras de libertação tiveram que optar, passaram para a clandestinidade e optaram pela luta armada. Então, isso marcou toda a África Austral para os próximos 30 anos, né, dos anos 60, 70, 80 e até 90. Então, essa região tem as suas próprias características, mas, de fato, no período desde os anos 60, mesmo na África, na parte da África que ganhou independência, o período foi muito curto. O período de independência antes do início dos ajustes estruturais, do neoliberalismo, o período foi muito curto, no máximo 15, 20 anos. Né? O desenvolvimento que aconteceu foi importante nesse intervalo. Houve investimento em infraestrutura, serviços sociais, educação, saúde, houve promoção de pequenas indústrias, da agricultura, tudo cheio de contradições, mas existiu sim uma descolonização, um período diferente, né, onde se disputaram modelos de desenvolvimento, né, a partir de partidos políticos de libertação que lutaram pela independência e disputaram, né, depois o caminho, né, de desenvolvimento pela frente. Então, a questão, portanto, aqui né, como evoluiu, né, esse cenário a partir da crise dos anos 70. Mais um dado aqui para a gente contextualizar. No final do período colonial, existia também uma estrutura social que foi edificada por vários autores, como Franz Fanon, Amílcar Cabral e outros envolvidos nesses debates, onde existia um tipo de pirâmide social, né, onde se tinha no topo, né, os monopólios estrangeiros. Esse não é exatamente o tamanho de cada faixa aí, não representa a realidade, é mais uma imagem, né? Então, os monopólios estrangeiros no topo, não existia uma burguesia nacional, ou grande burguesia doméstica. Era um sistema tomado pelas grandes empresas comerciais e outras com investimentos diretos no continente. Existia uma pequena burguesia, o que se chamava de pequena burguesia, de profissionais de profissões liberais, professores, advogados, pequenos comerciantes, dependendo do lugar. Existia um trabalho assalariado, não existia um proletariado industrial, com a exceção da África do Sul e do Zimbábue. Mas, em geral, né, o trabalho assalariado se dava nas fazendas, no trabalho doméstico, nos transportes, nos portos, nos correios e tudo mais, né? Mas não existia um trabalho industrial. Então, faltava burguesia nacional, faltava proletariado industrial. Então, a questão era quem ia levar para frente a Revolução Nacional. E a análise foi sendo feita dessa maneira. O campesinato tinha um lugar de destaque, né? E existia também um sistema de reprodução social, digamos, que era apropriado pelo sistema colonial, né, especialmente o trabalho
das mulheres que permaneciam nas áreas rurais. É ali que se produzia toda a sociedade africana e também voltavam, né, os homens, depois de não poder mais trabalhar, voltavam nas áreas rurais. Então, existia todo um sistemão, né, de trabalho reprodutivo por trás desse sistema. Então, basicamente, essa foi a fase, né, e no início do pós-colonial, da fase que eu e outros temos chamado de semi-proletarização incipiente. Não existia uma sociedade que se dividia entre trabalho assalariado e trabalho agrícola no campo. Então, não existia, né, uma formação, o êxodo rural maciço, uma clara distinção entre campo e cidade. Né? Então, essa é uma primeira análise. O que acontece, então, é que, basicamente, vou colocar duas teses, né, que guiam esse trabalho, né, que a primeira dela é que, no período dos ajustes estruturais, a partir dos anos 80, né, a África tomou as regiões do continente, tomaram caminhos rumo a uma certa convergência estrutural. Então, aquelas 3 macro-regiões foram sendo transformadas, onde onde as suas características foram transbordando de uma região para outra. Quais são essas características principais? Primeiro, uma estrutura agrária chamada trimodal, esse é um termo cunhado pelo professor Sam Moyle, né? Sistema trimodal no sentido de que existe 3 classes gerais nas áreas rurais. Existem os pequenos produtores camponeses, existe um pequeno empresariado, digamos, classe média de produtores rurais, e existe uma faixa das grandes fazendas que vem se espalhando pelo continente, até em regiões que antes não tinham passado por essa experiência. Então, em todo lugar, você tem uma tendência de você ter um sistema trimodal de produção agrícola. Não quer dizer que todo lugar tem feito uma transição muito rápida nesse sentido, ou que não se sabe também para onde vai. Mas se continuar do jeito que está hoje, vai caminhar para cada vez uma convergência maior nesse sentido. Existe um empresariado local que tem emergido nesse período, que produz tanto para o mercado local, como também se associa ao grande capital externo e aos mercados externos. Existe também uma expansão do extrativismo, o petróleo e gás se espalhou, especialmente pelo litoral oeste do continente, mas também em outros lugares. Então, essa é uma novidade dos últimos 30, 40 anos. Países antes que se inseriam no mercado internacional a partir da pequena produção agrícola, como no oeste da África, hoje, né, tem grandes investimentos na exploração do petróleo. Então, tudo isso também tem mudado, né, a forma de inserção no mercado internacional, com consequências para a própria pequena produção e os outros setores da economia. Então, essa é uma outra tendência que precisa ser entendida. Junto com isso, você tem também uma mineração artesanal, como chama, não são apenas grandes empresas que exploram os minérios, existe também uma grande parcela da população que se envolve de maneira informal na exploração de recursos naturais. É uma outra questão. Então, e por fim, existe uma urbanização acelerada a partir dos anos 80, né? Um êxodo rural que a gente entende como não permanente, no sentido de que não se encaixa de maneira estável nas áreas urbanas e continua a migrar, né, das áreas rurais para as áreas urbanas e de volta para as áreas rurais, mantendo relações, estruturas familiares
né, que se estendem, né, das áreas rurais às áreas urbanas e até ao exterior. Então, existe um fenômeno da criação de reservas de trabalho, aquelas que eram antes características da região sul austral. As reservas de trabalho hoje em dia se estendem para o continente todo. Então, essa é outra característica dessa convergência estrutural. E isso nos leva a entender, no meu trabalho em particular, que existe uma semi-proletarização generalizada, né? O que antes era incipiente, hoje é generalizada. Então, só para a gente ter alguns dados para a gente entender, eu não vou demorar muito mais, mas a estrutura social em transição, só para a gente ter uma noção, pelos dados da Organização Internacional do Trabalho, de poucos anos atrás, de 2016, 2017, antes da pandemia, dá para entender que o trabalho assalariado tem crescido, né, nos anos 90, 2000, 2010, de 16% do total, 21%. Então, existe uma crescente proletarização, mas continua bem baixa. Existe um crescimento substantivo do trabalho por conta própria, né, de 41% a 50%, enquanto o trabalho familiar também tem diminuído nesse período, de 41% a 27%. Então, tem em geral, uma proletarização, mas também uma expansão da informalidade, né? Pequenos empreendimentos, né, caracterizados por trabalho por conta própria. Então, esses são termos gerais da OIT, tem problemas, mas, enfim, em termos gerais, dá para usar esses dados e interpretá-los de várias maneiras. Então, isso compara com outras regiões, África do Norte, América Latina e Caribe, né? Na América Latina e Caribe tem o trabalho assalariado em torno de 2/3 da população, hoje em dia, enquanto um quarto, né, se encontra em trabalho por conta própria. Enfim, dá para fazer essas comparações, né? Mas no caso da África tem uma semi-proletarização marcante nesse sentido, né? No sentido de que não se tem uma formação, né, uma absorção no trabalho assalariado, né, na condição de proletários. Você tem uma relação periódica, irregular com o trabalho assalariado, sazonal, né, mesmo que tenha acontecido, né, um êxodo rural. A distribuição setorial também são os mesmos dados, da mesma fonte. Os serviços têm crescido de 24% a 29%, a agricultura tem diminuído de 67% a 62%, a indústria tem mudado a sua estrutura, mas permanece mais ou menos igual em termos percentuais. Eu posso falar mais sobre isso depois. Mas fato é que a agricultura continua absorvendo a maior parte do trabalho. Então, a segunda tese, portanto, depois da tese da convergência estrutural, é que existe uma semi-proletarização generalizada, né? Onde os monopólios estrangeiros continuam a controlar efetivamente e diretamente as economias das regiões e dos países do continente. Porém, tem emergido uma classe empresarial doméstica, né, bastante associada, né, ao capital externo, ou diretamente, ou pelos incentivos que esse tipo de economia cria para investimentos menores serem voltados também para fora. Existe um trabalho assalariado maior na agricultura, indústria, mineração e serviços, mas existe também outro tipo de pequena burguesia hoje, diferente do passado, que a meu ver, né, que se refere, a meu ver, àquela parcela indicada antes, aquela camada social que trabalha por conta própria, que também
relaciona com o campesinato, que continua em terras principalmente comunais, mantidas sem propriedade privada, e por trás de tudo isso, na base da pirâmide, novamente, existe o trabalho reprodutivo não pago, né, principalmente por mulheres. Então, essa aqui o que quer dizer com sem proletarização generalizada é que não existe, mesmo assim, se ampliou, se instalou uma situação mais geral de uma população, uma estrutura social que também, novamente, não tem uma relação regular sólida com o salariamento. Não é? E isso se compara a outras regiões, inclusive da América Latina, do Caribe, da Ásia, né? Que evidenciam tendências bem semelhantes, cada um com as suas características e histórias, mas tendências semelhantes. Enfim, algumas outras... Esses dados todos precisam ainda ser refinados, enfim, desenvolvidos, e a ideia desse postdoc é fazer justamente isso. Acho que não tenho muito mais tempo, mas então poderia falar mais, mas enfim, só alguns dados adicionais para a gente entender essa transição demográfica. Nos próximos 20 anos, vai praticamente dobrar a população então, do continente, então vai ter uma pressão maior nessas reservas de trabalho. Né? Como não se cria emprego assalariado nesse êxodo rural, também nas condições atuais, permanecendo tudo ao mais igual, mas em termos de políticas neoliberais e rumos do desenvolvimento, ou subdesenvolvimento, essas reservas de trabalho vão crescer, né, e serão reservas, na sua grande maioria, de jovens, né, que não se enquadram, não se encaixam, né, na economia capitalista, né, de maneira estável. 75% da população africana continua a se envolver direto ou indiretamente na produção agrícola. Esse é um fato, né, que precisa ser entendido. Né? A agricultura tem um futuro fundamental no desenvolvimento da África. Então, não é o caso de pensar que por estimular o êxodo rural vai se resolver a questão agrária. A questão agrária tem uma função muito maior no desenvolvimento do continente. A população economicamente ativa da agricultura dobrou, né, 100 milhões desses anos 80, de 100 milhões a 212, embora tenha diminuído a proporção da população rural, né, de 85% a 63%. Né? Então, em termos absolutos tem crescido, mas em termos relativos tem diminuído. O número de famílias camponesas também continua muito alto, então, a partir desses fatos que o desenvolvimento precisa ser pensado, né? E também não é diferente de outras regiões do mundo, né? Mas tem as suas particularidades históricas que precisam ser também colocadas claramente. Enfim, vai ter uma pressão demográfica, e tudo isso é mais ou menos... entendi. Tem outros fatores, a mudança climática também entra nessa análise. Então, por um lado, a agricultura não apenas absorve a mão de obra, mas também contribui, né, ao PIB, até 40%, dependendo do país. A área agrícola cultivada expandiu, né, por 85% no período pós-colonial, inclusive em períodos de crise. Né? A área cultivada per capita diminuiu, né, quase pela metade, nesse mesmo período, em termos de hectares por pessoa, e a mudança climática também tem afetado
a maior parte do continente, sobretudo em relação à fertilidade do solo e à desertificação. Então, são questões que também são diretamente ligadas, né, nessas transições que estamos falando aqui. Então, eu vou parar por aqui e são os contornos bem gerais dessa. Vou explicar. São os contornos bem gerais dessa pesquisa, que precisa ainda, né, tem muito chão pela frente. A pandemia, obviamente, também atrapalhou, não andou a pesquisa no ritmo que é esperado. Então, a partir de agora, espera-se que nos próximos meses voe. Tá ótimo, muito obrigada pela apresentação. Foi bastante interessante mesmo ouvir suas colocações, os dados que você trouxe que foram bastante estimulantes também. Anotei uma série de questões que eu gostaria de perguntar, de trocar depois, mas agora acho que a gente deixa isso para um segundo momento, né? E agora nós vamos ouvir o nosso segundo membro da mesa, que é o professor Alessandro de Moura, que vai fazer a comunicação dele agora na sequência. Boa tarde, professor. A palavra está com você. Vocês têm assim... Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Vocês têm tudo por bem, volta aí de 25 minutos, com mais uns 5 de tolerância para fazer as suas exposições. Seja bem-vindo. Tá bom. Bom dia, pessoal. Só visto que tá vazio. Bom, eu vou direto, né? Vou direto ao ponto. A minha pesquisa é sobre a crise econômica dos anos 70, internacional, e os seus efeitos aqui no Brasil. A princípio, eu estudo movimentos, movimento operário, movimento sindical, e a sua relação com a conjuntura política, com a forma mais estrutural da política. Vou virar mais para cá para cortar essa luz. A intersecção, né, entre os movimentos políticos e movimentos econômicos no Brasil. Tá? E um pouco pegando também essa influência internacional. Então, essa parte da pesquisa que eu estou nesse momento, eu fiz uma reconstituição, né, dos elementos da crise de 70, então peguei desde da crise do pós-guerra, né, e como que os Estados Unidos começou a investir na reconstrução internacional e investimentos na Europa e tudo, né, e isso gerou um fator que foi uma rápida reconstrução dos principais países, das principais potências internacionais, né. Mesmo destruído no pós-segunda guerra, esses países não precisaram marchar lentamente na sua reconstrução, né? Sobretudo porque os Estados Unidos havia acumulado uma grande reserva de ouro, grande reserva de capital, né? Porque participou menos da guerra, né? Teve menos perdas nesse processo. Pelo contrário, teve muito foi ganho vendendo armas e produzindo uma série de elementos de guerra, né? E então a reconstrução da Europa foi muito rápida no pós-Segunda Guerra Mundial, de 40 a 70. Então você tem um rápido desenvolvimento dessas potências, e também do Japão, que teve uma forte política dos Estados Unidos na reconstrução do Japão, né? E com essa reconstrução do Japão, então você fechava um ciclo de grandes potências produzindo, lançando muitas mercadorias, principalmente manufaturados, né? No mercado. E isso redundou numa crise de superprodução na década de 70, né, que foi os efeitos mais catastróficos explodiram a partir de 73, no começo de 70. Então, na verdade, esse elemento é o central, tem um elemento central que é a crise de superprodução, né, e pensando as suas diversas causalidades. Sobretudo porque quando fala de crise de sobreprodução no marxismo, a crise de sobreprodução é só um dos aspectos, porque para o marxismo, de certa forma, para o Marx, todas as crises são crises de sobreprodução. No entanto, se dizer que é simplesmente uma crise de sobreprodução, não basta, porque ela sempre vem acompanhada de uma série de determinantes, né? E essa crise internacional, já na segunda metade da década de 60, né, o Brenner coloca bem isso lá no O Boom e a Bolha, o Mandel também no A Crise do Capital, até o Arrighi também naquele do desenvolvimento, como é que chama?
Já lembro. Então, tem uma série de autores, né, da economia internacional, que analisam a economia internacional, que colocam que a partir da segunda metade dos anos 70, você já começa, então, a ter um aumento do desemprego, uma desaceleração. É curioso isso também, quando a gente fala desse período de 40 a 70, também o pessoal chama isso de o período a era de ouro do capitalismo no século XX, né? Ou os anos gloriosos, 30 anos gloriosos, 30 anos de ouro. O Hobsbawm chega a citar isso no longo século XX. Né? E aí naturalmente, esses autores, quando vão trabalhar essa questão, vão colocar que, na verdade, também, quando se fala de pleno emprego, tem que levar em consideração as contradições do período, né? Primeiro que em que lugar do mundo está se falando em pleno emprego, né? Então está se falando de algumas economias da Europa, né? Que chega nesse processo nos anos 70, nos 60 e 70, Estados Unidos, e ainda assim esse pleno emprego, que é um baixo índice de desemprego, na verdade, tem essas contradições, como, por exemplo, as mulheres ganhando salários mais baixos, a população negra com baixos salários, né? Os imigrantes também. Então, você tem setores, camadas de assalariamento muito diferentes e condições de vida, né? Tanto que você tem na década de 60 já greves importantes nos Estados Unidos, né? E também o movimento por direitos civis, né? A população negra, sobretudo, mas também os mexicanos, o movimento chicano. Então, você tem uma série de movimentos que estão pautando as condições de vida desses setores que não estão no núcleo, né? Não fazem parte do núcleo de melhor remuneração e melhores condições de vida nesse período de boom, né? Então, primeiro que são uma série de contradições. Tem um seriado de TV, né? Eu vi o Papai Sabe Tudo, um americano que mostra, dá a ideia, quer passar a ideia de um americano médio nos Estados Unidos, né? Como vivia bem, né? E, na verdade, esse é só um extrato da classe operária, da classe trabalhadora branca, né? Então, mas a produção como um todo, ela tá premida por uma série de contradições, né? Então, já na segunda metade dos 60, tem essas contradições eclodindo, né? E isso vai dar, por exemplo, nos movimentos de 68, porque também o movimento de 68, em muitos aspectos, às vezes exposto como se fosse uma contradição de apenas por demandas de liberdade moral, né? Liberdade sexual, liberdade com as drogas, uma série de coisas, de pautas políticas que são importantes, mas, de certa forma, alguns expoentes tendem a descolar isso das contradições estruturais da economia e da política no período. E quando a gente vai analisar, se você pensa os estratos diferenciados de assalariamento, de condições de vida, moradia, saneamento básico, né, você vai ver que uma série de contradições sociais fazem parte desse movimento que chamam da era de ouro, da chamada era de ouro do capitalismo. E se for pensar, então, países subdesenvolvidos, ou países do terceiro mundo, como queira se chamar, como no caso do Brasil, ou os países da América Latina, a gente vai ver que tem uma série de outras contradições muito mais profundas ainda, né? Porque também a alta concorrência na Europa e na cadeia internacional levou também as potências a investirem também, buscar investir nos países subdesenvolvidos para ter maiores patamares de lucro, né? Maior patamar de lucratividade. O fato é que 68 se explode, começa com esses movimentos, por exemplo, na França, fala muito também das barricadas na França, tal, da luta estudantil na França, mas no 68 tem greves de 10 milhões de trabalhadores na França. Então, na verdade, o 68 ele abre uma série, um leque de movimentos, de processos, de revoluções, né, que dura de 68 até o começo dos anos 80, né? O Brasil participa desse processo com dois movimentos, que é o Maio de 68, que é o Maio de 68. É o Maio de 68, mas não o Maio de 68 que a gente costuma ouvir. A greve de Osasco, e da Cobrasma, né? E também dos trabalhadores de Minas Gerais. Então, você tem o Brasil participando, conectado, né, a esses movimentos internacionais, não meramente por conta da questão ideológica, mas também por a questão infraestrutural. Porque quando você mexe na economia internacional, os países estão todos interconectados nisso, né? Então, tende a acabar a desenvolver também desdobramento nesses países, né? E aí, então, vive esse ciclo, né? E, na verdade, a forma de tentativa de recuperar da crise de superprodução, que tem a crise de superprodução também no 70, envolve uma série de coisas, né? Que vai desde a produção industrial,
mas ela também envolve depois a crise da dívida, porque também o aumento dos juros nos Estados Unidos acaba impactando todo mundo que tinha empréstimo com os Estados Unidos, né? Que eles aumentaram os juros. E aí, por exemplo, o Brasil, a dívida internacional do Brasil saltou, multiplicou, né? Esse é um dos elementos. Ou também foi a crise do petróleo também, né? Que a gente sabe que também se casa nisso, né? Que é no começo dos 70 também. Mas uma crise circunscrita, se for pensar em termos sistêmicos, né? Mas que se interrelaciona com uma série de elementos desse período, né? Então, na década de 70, você inicia uma crise que vai se estender durante décadas, né? Então, a década de 70, ela tem um crescimento menor que 60, e a de 80 é menor que a de 70, e a de 90 é menor do que o de 80. Uma crise sistêmica que vai se aprofundando na questão da valorização do capital, na questão da margem, da queda tendencial da margem de lucros, né? Você começa a ter uma queda que não se recupera. Não é que é uma crise que vai se aprofundando de forma completa. Tem pequenos momentos de recuperação, mas não nos patamares anteriores, né? E quando você pega, por exemplo, a economia nos anos 70, até 1970, estava crescendo 5%, né, internacionalmente. Naturalmente, claro que tem também, né, desníveis dentro disso, né? Mas a economia como um todo crescendo em torno de 5%, 4,5%. O que você vai ter depois dos anos 70 é que esse fator deixa de acontecer. O crescimento organizado, assim, articulado, vai lá para 1%, 1,5%, né? O único momento em que se recupera esse crescimento internacional, né, é nos anos 2000, que o mundo volta novamente a crescer num nível mais homogêneo, né, pode-se dizer, com todas as economias crescendo ao mesmo tempo. Então esse é um dos aspectos dessa pesquisa, né, que eu venho trabalhando agora. Então. Um outro fator também que eu acabei pegando dentro disso foi tentar fazer um mergulho mais profundo dentro dos clássicos para pensar como é que eles pensam essa questão da crise, né? Então, isso me levou, então, inclusive esse texto que eu mandei para cá, para esse congresso, eu mandei com essa parte que eu estava fazendo agora, porque a primeira parte, essa parte que eu acabei de falar com vocês, eu sintetizei e publiquei em forma de artigo já, né? No mestrado, doutorado, a gente tem esse problema, a gente faz os negócios com um texto gigante, depois de pronto, e depois a gente tem dificuldade para publicação, né? Que você inicia um processo de revisão. Aqui, não, eu já fiz essa primeira parte, por exemplo, aí, da questão da crise internacional. Aproveitei a pandemia, fiquei muito inquieto quando estourou essa pandemia, com os efeitos que ia ter na economia, os efeitos que ia ter no emprego, na renda, essa coisa, né? E eu fui mais rápido nesse negócio, mais rápido entre aspas. 1 ano eu fiz essa parte que eu acabei de apresentar aí, 1 ano e pouquinho. E agora eu entrei nessa parte da teoria da crise, mais especificamente nos clássicos, né? E eu não consegui, na verdade, preparar uma síntese que eu pudesse apresentar aqui, na verdade, né? Eu escrevi um texto muito grande, são 50 páginas, eu não consegui resumir ele nos tópicos centrais ainda. Mas eu vou tentar fazer isso aqui de forma mais esquemática. Quando você vai pensar a questão da teoria da crise, no Marx, por exemplo, que é um principal referencial dessa pesquisa que eu venho fazendo, naturalmente eu tentei aproveitar também essa parte, como eu sempre trabalhei muito com questão empírica também, mas eu tentei aproveitar para fazer uma incursão por autores clássicos, assim, que eu não tinha domínio. Por exemplo, uma análise mais profunda da teoria da crise no Ricardo, no Smith, mesmo lá no Hume, e vindo depois para o século XX também com o Hobson, o próprio Lenin, qual é o nome daquele outro? Deixa eu ver sobre o Schumpeter, pegando mais desses caras, assim, que eu tinha pouco domínio nessa questão da crise, porque também a gente acaba meio que lendo sempre vai no Marx e acaba deixando esses autores meio para segundo plano, né? E eu também pensei essa questão também dos concursos, que também, sempre quando vai ter essas coisas, sempre acaba entrando esses autores também, né? Então você se especializa no Marx e no Keynes, aí você vai e tá lá, teoria da crise no Smith, no Ricardo e tal. Então,
E aí também acabei pegando uma outra questão, pensando na questão da crise, né? Que a teoria da crise está espalhada dentro do Marx, né? Tá, dentro dos 3 livros do Capital. 4, na verdade, se for considerar a teoria da mais-valia. Então, você vê, a primeira coisa, quando você pega os clássicos, o Hume, por exemplo, ou mesmo o Smith, o Ricardo, eles não têm teoria da crise, né? O Sé, o Jean-Baptiste Sé também entra nessa, porque o Sé tem essa tese que depois foi conhecido como lei de Sé, que na verdade não foi uma criação dele exatamente, né? Que o James Mill também já tinha uma perspectiva muito parecida, escreveu um pouco antes, depois parece que o Sé meio que copiou a tese dele e tal. Mas a lei de Sé, ela fala isso, né? Quanto mais você produz, né, mais a demanda do mercado sempre acompanha, né? A demanda é elástica. Então, você produz mais, se você tem 20 pares de sapato e os sapatos estão baratos, você vai comprar mais sapatos. Você nunca para de comprar sapatos se o preço do sapato não atrapalhar o seu orçamento, né? Então, o fato de quanto mais o capitalismo produzir mercadorias, mais ele vai absorver, então não tem crise nisso, né? E mesmo quando você vai pegar no Adam Smith, o Adam Smith vai dizer que os fenômenos passageiros de crise existem como contradição do capitalismo, mas essas crises elas são sempre fruto de uma má alocação de capital que tende rapidamente a se equalizar, né? Porque o mercado se autorregula. Então, essa tese do mercado se autorregulando é uma tese forte desses clássicos. Tal. Naturalmente, o Smith não analisou o capitalismo, né? Ele analisou o início da Revolução Industrial, né? De 1776, a riqueza das nações. Então, você tem praticamente ali a passagem da manufatura para a primeira fase da Revolução Industrial, né? A gente considera a Revolução Industrial em 1750, 1760, por aí, localizar nesse quarto de século aí, de 50 a 75, né, surgindo aí. Mas ainda não é uma indústria desenvolvida, né? O Ricardo acaba pegando mais um pouco o processo um pouco mais desenvolvido, né, que acho que acho que ele morre em 20 e poucos, 25, 26, não lembro direito, 1825, 26, tal. Mas para esses autores não tem crise. Então, assim, quanto mais você produz, mais você consegue vender e tal. Um dos fatores que o Ricardo coloca é a questão da terra, né, que poderia ser um limite importante para a produção e para a expansão da produção, porque as terras mais férteis acabam sendo ocupadas, né, produzindo mais, e você exige mais, você esgota mais o solo, e você tem que procurar ir produzindo em solos menos férteis. Isso tenderia a levar a uma queda da produção de alimentos, e faltando alimentos, você teria dificuldade de alimentar os trabalhadores, faltando alimentos para os trabalhadores, né, isso poderia impactar diretamente na produção e gerar uma crise, né, tal. Esses são fatos, os aspectos colocados na teoria da crise para esses caras. Já para o Marx, não. O Marx vai... e o Marx vai dizer que isso também tem a ver com a forma como eles entendem o valor, a formação do valor, né? Então, mas esse é um outro tópico. E o Marx, na verdade, vai pensar a questão da crise, ele vai dizer que a sociedade capitalista ela vai produzindo mercadorias visando, na verdade, o acúmulo de capital. A mercadoria é só um veículo de acúmulo de capital, né? E todos os produtores, seja no campo, seja na cidade, eles têm que disputar entre si fatias do mercado, né? E tendo que disputar fatias do mercado, né, eles lançam cada vez mais mercadorias no mercado. E lançando mais mercadoria, o preço geral das mercadorias tendem a se baratear. Isso é uma coisa, são elementos muito fáceis de você compreender, de visualizar, né? E o Marx tem isso também, tem uma série de controvérsias dos economistas com a produção do Marx, mas a produção, os elementos centrais, os raciocínios centrais, teóricos fundamentais do Marx, ele penetra toda a economia, não importa muito se a pessoa é marxista ou não, uma série de elementos centrais, estruturais da teoria econômica do Marx acaba penetrando em amplos aspectos da economia, assim como o Smith, o Ricardo também, né, que são base desse pensamento, né. Então, essa imensa coleção que se multiplica constantemente de mercadorias tende a comprimir a taxa de lucros, né. E quanto mais a taxa de lucro se comprime, mais mercadorias são lançadas para manter uma taxa de lucro daquele produtor, ou daqueles produtores, né. Isso necessariamente tende a levar a crises profundas, com queda geral da taxa de lucros, né.
E então você chega um momento que você tem muito mais mercadorias do que as pessoas podem consumir, como foi nos anos 70, por exemplo. E ao mesmo tempo, não que as pessoas possam consumir, mas que as pessoas possam comprar para realizar aquela mercadoria enquanto capital, né, enquanto investimento, e realizar logo a margem de lucro. Não basta você vender o carro. Esse é um dos aspectos da teoria do valor do Marx. Não basta você vender o carro, você tem que vender o carro com a margem de lucro esperada, né? Se o carro custa 20 mil, não adianta você vender ele a 15 mil. Mesmo que com 15 mil você tenha uma margem de lucro ainda, você não consegue ter uma margem de lucro suficiente em relação aos outros vendedores. E com isso, você não realiza todo aquele investimento que você pretende, e a cadeia de investimentos, né, e de negócios que cada empresário dos diversos setores tem. E com isso, então, você tem, na verdade, pessoas que não estão consumindo mercadorias, né? E, por outro lado, você tem um monte de mercadorias acumuladas que não estão conseguindo ser vendidas. A gente consegue ver isso nesse momento agora, por exemplo, tipo, aumento da fome, aumento do preço dos alimentos, né? Um quarto da população caindo abaixo da linha da pobreza, enquanto você tem uma produção gigantesca de alimento. Eu vi uma notícia anteontem, que está na Folha de São Paulo, que o porto internacional na China, do Brasil, está abarrotado de carne, acho que 100 toneladas de carne, não sei quantas, 150 toneladas de carne, porque a China não está querendo aceitar, porque teve um caso de vaca louca, né? Então, você vê, as pessoas estão aqui no Brasil comendo carcaça de frango temperada, comprando osso no açougue, osso de boi no açougue, enquanto a gente tem 100 toneladas de carne, né, paradas. Esse é só um exemplo dentro de uma coleção de mercadorias que estão empatadas. Mesmo você pode estender para uma série de outras áreas de produção, né? Então, isso tende a atingir toda a economia. Então, o que acontece nesses momentos é que é uma queima de capital. Primeiro que é um quanto de capital sobrante. Então, também essas crises econômicas, elas tendem a eliminar uma parte do capital produzido. Com perda de riqueza mesmo, acaba sendo perda de riqueza, perda de valor, não só para o empresariado, né, mas para a própria classe trabalhadora que produz todos esses bens e não consegue, né, acessá-los, comprá-los. Não consegue comprar porque não tem emprego, não tem salário, aí não consegue fazer em uma imensa produção de riqueza dessa, não consegue o mínimo para se manter viva, porque, na verdade, um dos elementos centrais do Marx é que isso, né, a economia, o foco da economia é o bem dos indivíduos, né, a sobrevivência, a troca do indivíduo e a sua produção em sociedade, né. Então, esses aspectos centrais. Dentro da economia, tem uma série de... os 4 primeiros capítulos do livro 1 do Capital, o Marx faz todo um itinerário, né, de como se forma o valor para chegar a essa questão da produção. Eu não sei se vale a pena eu entrar nisso, acho que talvez, de forma mais geral, acho que era isso mesmo que eu tinha para falar, e eu acho que eu paro por aqui. Naturalmente, a pesquisa está em desenvolvimento ainda, né, ainda tem 2 anos ainda, então também ainda tem muito a se fazer aí. E eu achei que eu não ia participar hoje, que eu entro no trabalho meio-dia, eu achei que não ia dar tempo, acabou que deu tempo e eu estava despreparado para apresentar, na verdade. Mas é isso. Obrigado. Nós que agradecemos, Alessandro. Obrigada pela sua apresentação, por dividir conosco os seus resultados de pesquisa, os passos que você está trilhando agora, né? Foi bastante interessante conhecer suas questões. E, enfim, eu até tenho alguns comentários assim mais gerais para fazer de ambas as apresentações, que, aliás, reforço os meus parabéns a ambos. Antes, eu vou só aproveitar para ler um comentário no chat, que foi feito pelo Ramatiz Jacino, que comentou, né? Brilhante apresentação do professor Pares, informações importantíssimas para o conhecimento do continente africano. Então, a gente tem a audiência acompanhando as apresentações. Eu queria saber também, antes, se vocês querem perguntar entre vocês, se vocês querem colocar questões um ao outro, né? Porque me parece que tem um ponto
de diálogo bastante interessante entre as pesquisas de vocês, que é a questão do trabalho, né? Das crises do trabalho, do território, enfim. Então, queria saber antes se vocês querem colocar questões. Opa, desculpa. Imagina. Bom, eu acho que eu vou... Por favor, Paris. Não sei se não tiver do público perguntas e comentários, a gente pode sim fazer uma conversa, né, entre os dois dessa mesa. Mas tem perguntas e comentários? Então, do público ainda não chegaram as perguntas. O pessoal normalmente fica um pouco tímido no início, né? E aí, conforme nós vamos aquecendo, vem aquela avalanche de perguntas, assim. Então, do público, por hora, eu não recebi encaminhamentos de perguntas. Acho que eu vou, então, pontuar algumas questões que eu achei bastante interessantes, instigantes nas apresentações de vocês. Eu gostei muito da apresentação do Paris, né? Pontuando aí a questão das regiões, de formas de exploração do trabalho, principalmente no meio agrário, né? No período colonial, enfim, no meio rural, na verdade, no período colonial. E anotei aqui, e aí são questões mesmo, né? Para tentar conhecer um pouco mais. Você tinha pontuado que no período colonial a região leste e a região sul tem uma questão com as reservas de trabalho, né, Paris? Pelo que eu entendi. E isso me lembrou bastante um deslocamento frequente, né? Aliás, vital para a economia de Moçambique nesse período, que eram os trabalhadores das minas, né? Que se deslocavam para a África do Sul. Enfim, isso dava toda uma polêmica muito grande nas associações internacionais, na ONU, quando isso foi denunciado no início dos anos 60. O governo português negava isso. E aí eu queria saber um pouco, não sei se a sua pesquisa pega por isso, como que era a repercussão desses deslocamentos no próprio período e os acordos entre as diferentes metrópoles, ou no caso da África do Sul, né, entre as diferentes regiões, os diferentes territórios para essas reservas de trabalho. Uma outra questão que apareceu, eu anotei várias coisas, mas uma outra questão que apareceu na sua apresentação, Paris, é sobre a apropriação das terras, né? E aí, que você coloca também no período colonial, e algo que sempre eu acho bem inquietante, como que nas colônias nas antigas colônias de povoamento, né, como Quênia, Argélia, a própria Angola, esse choque entre colonos, né, recém-chegados e a população local, ela aumenta muito o potencial de violência nessas regiões. Então, se você pudesse comentar um pouco mais sobre isso nesse espaço rural, eu gostaria bastante de ouvir. E aí, trazendo mais para o contemporâneo, né? Algo que eu estava pensando enquanto você estava apresentando, e aí no final da sua própria apresentação você já sinalizou nesse sentido, que é a questão das mudanças climáticas e da desertificação no continente, né? Eu achei muito impressionantes os dados que você trouxe sobre o contingente que está ligado ao trabalho na terra, ao meio rural, né? Uma porcentagem assim muito, muito grande mesmo. E eu vi até esses dias, há poucos dias, assim, uma notícia, acho que não é o país, falando disso, né? Do quanto a desertificação, o processo de desertificação tem se acelerado no continente africano, né? E aí, assim, eu não sei se você tem informações de medidas públicas, políticas que estão tentando ser implementadas para combater isso. Eu acho que principalmente nessa região que você mesmo assinalou para a gente, ali do Kalahari, né? Como que isso está sendo feito, enfim. Queria te ouvir um pouco mais sobre isso, como curiosidade mesmo, né? Essa questão das mudanças climáticas e da aceleração da desertificação. E
espero não estar explorando demais da paciência e da boa vontade de vocês. E para o Alessandro, eu achei muito interessante também vários dados que ele traz para a gente, né? E como você coloca isso, Alessandro, também numa perspectiva mais global, né? Mais interconectada, assim. Então, essas crises dos anos 70, 80 e 90, né? Que não tem um momento de recuperação, que só vem nos anos 2000, né? Que tem momentos pequenos digamos assim, de um certo respiro, né? Mas uma recuperação propriamente dita não tem. E você colocou um dado interessante também, que é a crise de 68, ela foi mais do que uma crise de costumes, né? Uma crise não, né? Mas os eventos, as manifestações de 68 foram para além dos costumes, dessa pauta política, que é fundamental, mas você traz esse viés econômico, né? E aí, uma questão que eu não sei nem se é adequado eu fazer essa pergunta, esse questionamento, mas que chegou a mim quando eu estava te ouvindo, é o seguinte: nesse final da década de 60, né, retomando também, tentando conectar um pouco as apresentações de vocês, o Pares comenta das independências nos anos 60 na África, né? Então, só no ano de 1960 foram 17 independências no continente africano, né? Isso sem a gente também mencionar a miúde as independências asiáticas, né? Que já vinham ocorrendo nas décadas anteriores. Então, assim, se você coloca para a gente que essa crise nos anos 60, né? Esses movimentos de trabalhadores pleiteando por mais direitos em diversas partes do globo, como você colocou para a gente, ela começa no final dos anos 60, você consegue estipular aspectos mais conectados dessas independências, né? Dessas desvalorizações da mão de obra, desses aumentos da exploração, com esse novo contingente de mão de obra que ou melhor dizendo, com esse novo ingresso no mercado internacional desses territórios recém-independentes aí no final dos anos 60, não sei se eu estou, viu, Alessandro, falando bobagem, sendo muito certeiro, mas são coisas que me ocorreram. E aí, né, com isso que você pontuou para a gente, dessa crise do subconsumo nos anos 70, né, de como que isso afeta, de como que esses territórios recém-independentes, eu entendi que o seu trabalho ele tem um escopo maior aqui no Brasil também, mas eu acho que você tem esse olhar, né, dedicado de pensar isso numa perspectiva global. Como que essas crises também de subconsumo, né, mexem com talvez uma expectativa que tivesse em relação a essas novas configurações na Guerra Fria, no cenário mundial, e que acabam não se firmando, né, num contexto de conflitos, dessas independências e dos ecos disso num pós-68, como você mesmo colocou. E aí eu achei muito, também trazendo mais para o presente, eu gostei muito das suas considerações agora no final. Né? Não vou me aventurar pela parte mais teórica, porque já sairia mais do campo que eu conseguiria fazer uma pergunta menos indigna para você, mas assim, essa parte final, né, que você coloca para a gente da questão das crises agora na pandemia, né, de uma crise, quer dizer, nós temos mercadoria disponível para consumo, mas disponível para consumo de quem? Né, querendo ser vendida para quem? Né, que eu acho que é um pouco que você nos traz aí com seus exemplos. Como que você entende essa gestão dessas crises, dessa configuração dessas crises no legado da pandemia, para os próximos tempos, sobretudo aqui no Brasil? Como que você imagina essas perspectivas? Espero que eu não tenha feito perguntas muito descabidas para vocês, mas as apresentações foram muito, muito estimulantes, sem dúvida. Acho que para manter a ordem, eu vou passar primeiro a palavra para o Pares e depois para o Alessandro, e fiquem à vontade também para dialogar entre vocês. Acho que a gente está num formato mais livre, mais descontraído. Por favor, Pares, quando você quiser, a palavra está com você.
Obrigado, Helena, pelas perguntas. São realmente perguntas que vão direto ao argumento central que tenho feito, né? Então, quanto ao trabalho migratório nas colônias de povoamento, né, ou de assentamento, como são conhecidos, essa foi uma estratégia que ganhou né, um acabouço burocrático regional, né, no período colonial mesmo, né, especialmente depois da Primeira Guerra Mundial, foi se montando nos anos 20, 30 e 40, né, foi se construindo um padrão, né, de gerenciamento, né, da migração, do trabalho migratório, a partir principalmente da África do Sul, né, e secundariamente do Zimbábue colonial, Rodésia, do Sul na época, né, e também secundariamente Quênia, né, mais para o leste, que era outro subcentro desse tipo de colonialismo, né? Então, as autoridades coloniais, então, criavam uma migração, contratavam gente, homens em particular, né? Quase exclusivamente, aliás, contratavam em regiões vizinhas, né, da África do Sul, então, assim, até mais longe, do próprio Congo, né? Tanzânia, Moçambique, como você disse, Angola, Zâmbia, então, toda a região, então, essa é a importância do colonialismo de assentamento, ou povoamento, porque mesmo que não tenha se instalado em todas as colônias da mesma maneira, né, se construiu uma tendência regional, né? As regiões vizinhas, as colônias vizinhas foram absorvidas na dinâmica da África do Sul, principalmente, do Quênia e do Zimbábue colonial. Então, por isso que na análise que, no caso, Samir Amin fez, né, ele tinha metodologicamente, tinha uma abordagem regional, né? Não era olhando cada colônia individualmente, para entender como se encaixava ou não, né? Existia uma dinâmica regional, né, que marcava as estratégias de acumulação colonial. Então, no caso de Moçambique, existia uma forte dependência, né, do trabalho migratório, né, e que foi interrompido até certo ponto depois da independência, né, e resumido novamente mais para frente. Mas havia, né, uma relação muito estreita e muito desigual na região, sendo o eixo central, né, a economia sul-africana. E é ali que foi a maior experiência de apropriação das terras e privatização da terra. Quase 89%, quase 90% da terra foi tomada e privatizada na África do Sul, né? Isso não tem comparação nenhuma no resto fora do Zimbábue e Namíbia, no resto do continente isso não aconteceu, né? Zimbábue chegou a 49, 50%, Namíbia 45%, por aí. Então você tem né, e estamos falando das melhores terras de qualquer jeito. Então tem consequências profundas para a economia de todos eles. Mas foi na África do Sul que até hoje se tem, né, a mesma situação em vigor, né? Não houve redistribuição, muito pouca, enquanto e o sistema geral de imigração também continua. Agora, sem as burocracias coloniais gerenciando tudo, existe uma reserva continental de trabalho que flui, né, em piloto automático para a África do Sul. E também outras, Europa, Estados Unidos e outras regiões, né? E outros subcentros, enfim. Então, essa é traçar essa transição faz parte dessa pesquisa, entender como esse trabalho migratório mudou
a partir da criação de reservas de trabalho. Então, existia uma estratégia planificada de criar reservas no início, que depois ganharam vida própria, né? E ganharam e foram para outro patamar a partir das mudanças neoliberais dos anos 80 e 90 até hoje. Então, sobre os colonialismos de povoamento e o conflito existiam em todo lugar, né? Não é que só nesses lugares teve conflito mais intenso. O conflito acabou tendo características diferentes ao longo do tempo, né? Eu não sei se eu posso entrar em todos os detalhes nessa história, mas em termos de conflito e violência, isso aconteceu em todo lugar, né? Genocídios aconteceram em vários lugares, o maior sendo, né, e não reconhecido no Congo, mas outros hoje, né, na Namíbia foi recentemente reconhecido. E no caso das colônias de povoamento, existia assim, o despejo geral era em si genocida, certo? Porém, como em todas as colônias de povoamento, o objetivo não é eliminar totalmente a população, e sim integrá-la no processo de trabalho, certo? Então, existe até a Primeira Guerra Mundial, a violência era muito direta, né? Da ocupação mesmo, né? Depois, se montou uma estrutura burocrática para gerenciar, estabilizar essa situação e gerenciar a mão de obra, né? Então, é nessa fase que surgem tendências específicas nas colônias de povoamento e duram até hoje, né? Duram até hoje. Uma consequência é o grau de controle que os colonos têm sobre que um capital doméstico de origem europeia tem sobre a economia como um todo, né? Que não se tem nas outras regiões do continente. Né? Não se tem grandes comunidades estrangeiras de origem europeia controlando, né, assentadas ali, né, com, né, cidadania e tudo, né, controlando, né, os recursos todos, desde os mineiros até os financeiros, né? Então, você tem uma situação bem brasileira, bem latino-americana, né? Você também é a mesma, não precisa, né, pensar que é um mundo diferente, né? As colônias de assentamento originais são aqui, né? São daqui, depois que ganhou uma versão africana, né? Na África Austral. Então, enfim, cada lugar tem as suas tendências específicas, mas no caso do Zimbábue, só para destacar um caso, que esses conflitos ganharam, que você colocou a questão do conflito, mas essa questão, nas colônias de povoamento, especificamente no Zimbábue, ganhou uma expressão bem diferente das outras a partir do final dos anos 90 e início de 2000, quando houve uma reforma agrária radical, né? Finalmente, a terra foi retomada. E isso não aconteceu em lugar nenhum fora do Zimbábue. 85% da terra foi retomada, sem compensação, redistribuída amplamente, e pôs fim ao modelo de colonialismo de assentamento. Isso dificilmente se encontra na história de dos 500 anos de um pouco menos de colonialismo de assentamento, quase nunca acontece uma distribuição assim. Não aconteceu nos Estados Unidos, não aconteceu por aqui, não aconteceu na Nova Zelândia, na África do Sul, na Austrália, isso nunca aconteceu. No Zimbábue aconteceu. Aconteceu bastante na Argélia, né? E Quênia teve a sua própria reforma agrária parcial, né? Então, você tem algumas experiências, mas o mais recente desse tipo de conflito, de ser uma disputa pela terra, né? Pela disputa multiclasse, interclasse, né? Que envolve o empresariado doméstico
junto com camponeses e classe trabalhadora querendo, né, pôr fim a essa situação. Então, isso aconteceu, é uma disputa que não se encontra tão claramente em outros lugares, mas assim, é uma disputa bem desse tipo de colonialismo. Sobre a mudança climática, não quero falar muito, mas então, a África é uma das regiões que mais está sendo atingida, né? E junto com a Ásia, né? E também aqui dos nossos da América Latina também tem, né? Mas assim, o grosso modo até agora e pela frente vai ser na África, desertificação, e em regiões da Ásia, né? Que tem causado padrões diferentes de chuvas e secas, né? Na África Austral, até os anos 90, você tinha, né, secas a cada um ano de seca a cada 4, 5 anos. Era basicamente algo esperado, né? E a cada 4, 5 anos haveria um ano de chuvas bem fracas, né? E como a agricultura toda camponesa, né, nós estamos falando das grandes propriedades irrigadas, mas a agricultura camponesa depende da chuva, então isso era um problema muito grande e esperado nesse sentido. Hoje em dia, você tem, a cada 5 anos, você tem 3, 4 anos de seca. Então, mudou muito a situação nos últimos 20 anos, na África Austral, isso, né? E é algo que atinge todos os países, né? Então, existe um pensamento e uma experiência emergente de agricultura resiliente, mas isso tudo exige, isso não é algo que se faz contra os grandes monopólios, o agronegócio, isso não, assim, existe um conflito, né, em torno dos rumos da agricultura. Então, você não pode fazer planejamento para instalar uma agricultura mais resiliente sem reforma agrária mesmo, né, sem mudança do padrão de ocupação da terra. E então exige um apoio estatal para pesquisa, exige planificação, exige reforma agrária. Então, o combate, ou a resposta à mudança climática exige planificação e outra postura, né, diante do desenvolvimento. Não vai acontecer assim, sem mudança substantiva nesse sentido, todas as respostas vão acontecer, vão ser menos eficientes e efetivas, né, como respostas à mudança climática. Então, esse que é um ponto. Se eu posso só acrescentar um comentário sobre a sua outra pergunta que você fez ao Alessandro. Sem dúvida. Eu acho que é um ponto importante que, inclusive, a Helena colocou, né, como se relaciona a crise aos países do Sul e da mão de obra do Sul de maneira mais sistemática, né, como boa parte das pesquisas hoje, que são muitas, existe uma massa crítica importante que o Alessandro destacou sobre as causas da crise atual e o caráter da crise atual, sobre muita pesquisa sobre a evidente o declínio da taxa de lucros ao longo de um tempo, né, prolongado, décadas, aliás, mas isso em si não explica, né, acho que tem uma relação sistêmica que é atravessada pela descolonização, né? Existe uma relação de forças que mudou pela dependência, né? E não é por acaso que a crise que se instala a partir de 65 ou 66 nos centros do sistema, em termos de taxa de lucro, não é resolvida imediatamente pela destruição de ativos, né, que seria, teoricamente, a conclusão lógica, né, nem pela destruição do estado de bem-estar imediatamente, né, nem pela financiarização imediata do consumo,
Isso aconteceu mais para frente, né? E sim pela resposta militar contra o Vietnã, né? E a guerra contra o Sul em geral, o Sul emergente da época. É ali que você tem um fluxo para fora de dólares, uma missão de dólar, né? Que que acaba desmontando todo o sistema monetário e financeiro da época. Né? Então, isso já coloca, assim, a cabeça deles, dos dirigentes na Casa Branca, né, da classe dirigente dos Estados Unidos, para eles, o objetivo primeiro tinha que conter a emergência do terceiro mundo. Né? E depois, né, entrar em vigor a financiarização, exportação de capital e tudo mais. Né? Então, só um ponto que queria só acrescentar na nossa conversa de hoje. Excelente, é ótimo, esse é o intuito mesmo, nós trocarmos, dialogarmos. Muito obrigada pelas colocações e pelas partilhas, viu, Paris? Eu passo a palavra agora ao Alessandro. Eu vou partir do que o Paris estava falando, uma ponte aí já, para depois entrar na pergunta mais direta que foi para mim. O Harvey, o novo imperialismo, isso não é a tese central dele, mas tem um aspecto que ele coloca lá, né? Que um dos elementos da crise dos 70, tentativa de recomposição da taxa de lucro, né, foi o avanço sobre as riquezas nacionais, sobre o meio ambiente. Então ele fala que depois dos 70, o ataque organizado das grandes empresas, porque quando fala de lucratividade, de negócios, né, tem sempre uma ideia de legalidade, né, que tem agências de regulação e tal, mas o que o Harvard chama a atenção é como que a depredação ilegal do meio ambiente, com roubo de madeira, roubo de minérios, roubo de patentes, como é que todas essas formas ilegais, que o capitalismo em si, os negócios, por exemplo, para o Marx, o mais-valor, ou a mais-valia, já é um roubo, o trabalhador produzir e tal, mas é um roubo legalizado, que está dentro dos próprios cânones, né, da caixinha que o direito institucional, burguês, patronal coloca. Então você contrata a pessoa, ela sempre trabalha por aquele regime de horas, ela vai produzir 1000% a mais de riqueza diariamente, mas ela concordou e assinou esse contrato, e esse contrato tal tem validade. Então também tem as formas de exploração do meio ambiente que são legalizadas. Você concede uma área florestal para fazer tal coisa, né? E extrair água, produzir energia para qualquer coisa, né? Legalizado. Isso já é uma depredação do meio ambiente e isso já dá uma margem de lucratividade gigantesca. Mas, na corrida dos anos 70, para a valorização do capital e na competição entre as diversas potências, os grandes investidores internacionais lançaram mão de um amplo movimento por formas ilegais para conseguir maiores investimentos, maiores capitais, maior riqueza por fora da via legal. E nisso entra roubo de terra, entra grilagem, entra assassinato de liderança, entra uma série de coisas, investimento para barrar a reforma agrária, uma série de investimentos, de incursões dos grandes empresários internacionais, sobretudo nos países do terceiro mundo, nos países pobres e tal, para conseguir valorização a mais da riqueza, né? Isso é uma coisa muito interessante, que quando você pega essa questão dos estudos do meio ambiente, a consideração dos anos 70 para cá aponta também nesse sentido, né? Então, que foi uma das formas de contratendência para a crise dos 70, né? E outras coisas também, né? Que essa questão da financiarização, que também que é um aspecto muito importante, que acaba entrando, né? Porque o Brasil, ele foi importante nesse momento também, a América Latina como um todo, principalmente Brasil, Argentina e México, eles foram muito importantes porque produziam riqueza industrial, né? Essa é a questão que o Marx coloca na questão da teoria do valor, né? Como é que você produz riqueza? Como é que você gera um produto a mais? E para o Marx, isso você consegue produzindo realmente um produto novo, né? Então você tem um produto lá que custa... o valor vem de você não querer fazer aquele trabalho e que outra pessoa faça no seu lugar. Então, a produção industrial, para que ela exista e produza lucro, tem que ter gente que vai lá e faça isso, e faça a um preço baixo para se ter uma grande margem de lucro. Então, isso fazia com que as empresas, nesse período,
no pós-segunda guerra também se voltassem para cá para aumentar essa taxa de lucro. Quanto mais disputava no mercado europeu, né, mais aqui virava um estofo para conseguir uma renda extra, né? Então, se na Europa se pagava $3.000 por mês de salário, aqui você podia pagar $1.000, né? $800, às vezes até menos, porque São Paulo, eu estudei dois processos, dois parques industriais, né? O da Grande São Paulo e o do ABC Paulista, né? A Grande São Paulo espalhado um monte de pequenas indústrias, né? Que produz desde parafuso até turbina de avião, e no ABC Paulista, onde se concentra a produção de veículos, né? Aí lá eu estudei especificamente a Volkswagen. E aí os trabalhadores dessas empresas ficavam chocados quando tinha algum congresso internacional, que os trabalhadores se encontravam, com a diferença salarial, né? E o modo de vida, não é só questão de salário, porque o salário pode ser uma coisa nominal, né? Tipo, as pessoas falam isso às vezes, mas você ganha $3.000 lá, mas você gasta $2.000 com alimentação e moradia. Então é a mesma coisa do Brasil, você ganha e tal. Tem essa falsa ilusão, né? Que na verdade você vê as condições de vida dos trabalhadores industriais na Europa ou nos Estados Unidos e as condições de vida dos trabalhadores no Brasil. Por exemplo, aqui tem uns filmes, uns documentários, aquele ABC da Greve, do Léo Risman, tem uns outros também que chama Greve, do João Batista de Andrade, uns documentaristas, eles são tradicionalmente reconhecidos, importantes, tudo, né? Não é nenhum ponto fora da curva, são pessoas muito conhecidas que retratam a realidade desse proletariado, dessa classe trabalhadora, vivendo em favelas. O cara trabalha numa das empresas mais ricas do mundo, no caso a Volkswagen, produz um produto de alto valor agregado, né? Ele é altamente qualificado, né? Não tem essa coisa de ganhar pouco porque não tem qualificação. O cara tem todos os requisitos, mas trabalha numa grande empresa e ganha baixos salários e não consegue ter acesso a comprar uma casa própria, por exemplo, né? E isso gera uma das contradições que levou aos levantes da década de 70 no Brasil. E em 68 também. Essa diferença entre o produto que se produz, que é essa base da teoria do valor do Marx, a riqueza que se produz e o quanto que você pode usufruir dessa riqueza, né? Então esse é um elemento muito interessante para pensar essas contradições. E também essa superexploração do trabalho, que depois começou a ser chamada assim, no caso dos países subdesenvolvidos, superexploração do trabalho, para dizer que é o nível a mais de exploração. Um baixo salário e também intensificação do ritmo de trabalho. Então, todos os elementos se mesclam, né? E tudo isso foi... A outra saída foi a questão da própria especulação, né? Do capital fictício. Então, em vez dos grandes empresários, dos grandes industriais, dos grandes acionistas investirem na produção de carros, na produção de alimentos, passou-se a ter uma grande tendência desses capitais serem investidos em títulos, investido como empréstimos, investidos como especulação com alíquota em bolsa, em títulos de precatórios, coisa. Por exemplo, a crise de 2008, diz que uma das coisas que levou à crise de 2008 foi a questão da imobiliária. Voltou? Bom, a questão da especulação imobiliária, né, que as empresas começaram a ter planos daquele endividamento aqui. O endividamento das famílias também, né? Em 2008 isso se mostrou muito e tal, e gerar como é que eles chamam isso? Hipotecar os bens e comprar Alessandro, desculpa te interromper. Crédito, né? E vem... Então, Alessandro, desculpa te interromper, mas está cortando bastante. Eu vou sugerir que talvez para melhorar a qualidade da sua conexão, você tire o vídeo, pelo menos temporariamente, porque a gente não está conseguindo te ouvir de tanto que está cortando sua fala, infelizmente. Obrigada, viu? Por favor, okay. Pode ir. Obrigado, eu que agradeço. Então, eu dizia que alguns elementos de contra-tendência da crise de 70. Um deles, a questão do meio ambiente, ataque aos
as riquezas naturais, o patrimônio nacional de cada país, tal, né? Patrimônio natural, que se diga, as florestas, tal, esse foi um elemento de tendência, né, para a recuperação de lucros. Uma outra tendência também ao endividamento da sua amiga, né? O alto endividamento da sua amiga. Também foi isso teve impacto, a questão da venda dos imóveis, né? Hipotecou os imóveis e gerou títulos para serem investidos no mercado internacional. Então, você vendia os títulos da dívida das pessoas. Até 2030 trilhões para expectativa de começou a quebradeira, que as pessoas começaram ao invés de você investir diretamente na produção, você investe no capital fictício, em título, né? Então, isso é uma maior liberdade para esses capitais especulativos, né? Depois, quando isso explode em 2008, a gente tem esse tipo de crise que não consegue encontrar a saída para manter esse tipo de patamar. Alessandro, desculpa, a gente está te ouvindo muito mal ainda. Para tentar melhorar um pouco, vou sugerir, então, que nós dois, eu e o Paris, também desativemos as nossas câmeras, para quem sabe melhorar. Por favor. Tal que é baseado em títulos podres, que foi gerando as bolhas. Me ouve agora? Sim, agora estamos te ouvindo. Então, na crise de 2008, essas crises se sobrepõem, né? E depois, em 2019, com a pandemia, 2020, né? 2020. Em 2020, uma nova camada vai se somar a essa crise que já vinha se desenvolvendo desde 2008, que a gente não se recuperou ainda da crise de 2008, né? E também, como se intercala, né? O David Harvey, ele escreveu um texto ano passado, que ficou famoso, que foi traduzido em várias línguas, é um texto muito bom. Eu nem gosto tanto do David Harvey, assim, fico falando dele, parece que eu sou fã do cara, porque... Mas é que ele é um cara que está sempre preocupado com a questão da conjuntura, né? E ele faz muitos textos conjunturais, e às vezes tem umas coisas às vezes ficar uma coisa um pouco superficial, tal, mas às vezes ele acerta bem na questão. E nesse, do ano passado, um artigo, 20 e poucas páginas, chama Política Anticapitalista em Tempos de Coronavírus. Aí ele fala que um dos aspectos também dessa crise de agora tem a ver também com a forma como foi lidando com os recursos naturais. E ele vai, porque surgiu esse debate, se a culpa era dos chineses, qual era a questão, se era uma política deliberada de guerra biológica, tal, né? Taxa de lucro, de acumulação de capital, né? Que faz com que os capitalistas, os empresários, a indústria do alimento, sobretudo, mas também a indústria farmacêutica, a forma como eles estão lidando com a produção de alimentos, com a de animais, né? E com o outro tipo de produção de carne, de ovo, essas coisas todas, né? E como é que isso está mexendo com outros habitats das bactérias nos seres humanos e que está acabando gerando essa pandemia. Inclusive, a visão dele
não é nada tranquilizadora, que na verdade, quanto mais da crise do capitalismo, mais tende a ter esse tipo de incursão sobre a natureza e mais sujeito a gente está a novos ciclos pandêmicos, né? Isso é uma coisa muito interessante de como então se cruzam esses aspectos do meio ambiente e da produção econômica, né? E também assim, nessa crise do 70, no início, evidências dos movimentos de revolução, de independência no norte da África, né, principalmente, assim. Em outras regiões também, naturalmente, né, mas e isso é um desdobramento do imperialista, o poder bélico, né, econômico, militar, bélico, né, também. Então são as empresas de um lado, o armamento do outro e o grande capital líquido, fictício para investimento do outro, né, um tripé que se apoia a esses poderes, né. E, na verdade, quando a crise estoura, tem um enfraquecimento, tanto do domínio na questão do Oriente Médio e no leste asiático, por exemplo, a questão do Vietnã. Quanto mais a crise foi avançando, menos condições os Estados Unidos tinham de manter protetorados. E isso é interessante se pensar, a partir de 2008, com a questão da Primavera Árabe, que também tem uma relação direta. O enfraquecimento do imperialismo no leste europeu, ou leste asiático, acabou também fazendo eclodir a Primavera Árabe, porque, tipo, esses países, os Estados Unidos, sobretudo, nessa fase de afirmação hegemônica, que vem desde os 70, pelo menos, os Estados Unidos também teve menos força para sustentar esses governos fantoches que ele mantinha no Oriente Médio, né? E tal. E aí você começa, por exemplo, a gente sabe que os Estados Unidos sustentou com a grande industrializados, esses países industrializados, um outro elemento que garante a hegemonia política e econômica é comprar matéria-prima barata, entende? Então, as coisas todas se articulam e alguns fenômenos acabam se repetindo, talvez como condicionante econômico, né? Como quando você enfraquece uma potência internacional, econômica internacional, os seus protetorados, os lugares onde ela exerce suas formas de dominação, acabam também por ficar enfraquecidos, né? E abre possibilidade de ter surgimento de movimentos de contestação, né? E, de forma mais direta, agora na crise no Brasil, nesse momento, tal, né? A gente vê sempre a galera falar que é bom imprimir. Tá em crise, por que o banco não imprime dinheiro e sai distribuindo dinheiro? Distribuindo, sei lá, R$1 milhão para cada pessoa, né? Já que o banco é só uma impressora, compra tinta e imprime o dinheiro. Essa é uma discussão antiga na economia política, econômicas, está debatendo com o mercantilismo e tal. E ele fala isso, se a gente pegar, e dá pra gente pensar isso em relação à inflação e essas coisas, né? Se a gente pegasse ouro, entregasse um quilo de ouro para cada um, o que vai acontecer é que o ouro vai desvalorizar. Vai cair o valor de R$200 em casa, que não vai servir para nada, ou vai comprar um pãozinho com a nota de R$200. Porque, na verdade, a questão está na reorganização da produção, né? E aí dá para a gente pensar o que o Brasil está fazendo agora nesse processo de crise. Que você pensa que, nesse momento de crise, o que teria que se fazer, então, é investir na produção nacional, né? Investimento interno, na produção industrial, mesmo que seja na produção agrícola, né? Mas num plano organizado, um projeto de país organizado, pensando nessas contratendências, né? E, na verdade, o que a gente tem
nacionalmente, primarização de economia, de produzir elementos, bens básicos de pouco valor agregado na economia internacional. Então, na verdade, o que o governo vem fazendo é aprofundar a crise econômica e também distributiva, né? Porque acaba focando os investimentos em empréstimos de agroexportação, né? Visando o mercado interno, o mercado externo, né, inclusive. Então, na verdade, a gente está longe de conseguir um plano mais estruturado para superar essa crise, assim. Então, na verdade, pensando em dados econômicos, eu acho que a gente está, tipo, a Deus dará, assim. Acho que é isso. Eu encerro por aqui. Tá bom, Alessandro, muito obrigada, viu? Acho que a gente pode, agora que você concluiu sua fala, vamos voltar às câmeras. Se vocês não tiverem mais nenhuma colocação a fazer, eu vou começar a encaminhar a nossa mesa para o fim, mas se vocês tiverem, por favor, fiquem à vontade, a gente tem aí mais 12 minutinhos até encerrar a nossa mesa. Não? Então tá bom. Também não tenho mais. Então tá bom. Então, acho que é isso. Eu queria agradecer muito as exposições, as partilhas generosas, o debate propiciado hoje pelo Paris Hieros e pelo Alessandro de Moura. Agradecer quem esteve nos acompanhando pela plataforma, a equipe técnica, através da Priscila, e dizer que depois, acho que essa gravação ela vai ficar disponível para ser assistida, né? E, enfim, acho que basicamente é isso. Então, muito obrigada a todos e encerro por aqui a nossa mesa e passo a palavra para vocês, seguindo a ordem, o Paris, depois o Alessandro, para também, se quiserem fazer suas considerações finais, enfim, fiquem à vontade. Muito obrigado, Helena. Muito obrigado também à Priscila pelo apoio e ao Alessandro, que encontrei pela primeira vez, conheci hoje, e espero que eles tenham mais chance pela frente de dialogar. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Alessandro? Parece que caiu. Acho que deve ter caído a conexão dele, né? Porque ele não está entrando. Ele estava mesmo com bastante dificuldades de conexão. Mas, bom, sendo assim, eu encerro então por aqui. Muito obrigada, Paris. Já deixei meus agradecimentos para o Alessandro, perdão. E espero então que a gente continue em contato. Obrigada para quem nos assistiu. E bom dia a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.